Olá, eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. O comércio do álcool 70% em mercados e farmácias está proibido a partir de maio. A venda do produto havia sido liberado pela Anvisa de forma excepcional em março de 2020 como medida de prevenção contra o coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, voltou a proibir a comercialização de álcool líquido 70%. A venda do produto havia sido autorizada em 2020 como medida sanitária, em resposta à pandemia da Covid-19, para conter a propagação do novo coronavírus. A permissão tinha inicialmente o prazo de 180 dias, mas foi prorrogada algumas vezes e o prazo da última autorização expirou em dezembro do ano passado. Estabelecimentos que ainda possuem estoques do produto terão até o dia 30 de abril para esgotá-los, mas o item em gel ainda poderá ser comercializado. A Anvisa ressaltou que o produto é altamente inflamável e ele já havia sido proibido no Brasil ainda em 2002, devido ao grande número de acidentes registrados. Na época, de acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, era registrado cerca de 1 milhão de casos anuais envolvendo acidentes, sendo 300 mil deles com crianças menores de 12 anos. A venda passou a ser restrita a lugares como hospitais, laboratórios e empresas que precisam de uma esterilização específica. E em Minas Gerais, um estudo da Universidade Federal mostrou que a falta de acesso e recursos financeiros levam a escolhas alimentares menos saudáveis para quem mora na periferia. Falta de informação sobre alimentação saudável e a baixa disponibilidade de opções nutritivas a preços mais acessíveis contribuem para o consumo de alimentos ultraprocessados nas comunidades. No entanto, esses produtos têm baixo valor nutritivo. O relatório publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais mostra ainda que a falta de tempo para preparar refeições também é outro fator que favorece a escolha dos industrializados. Diante desse cenário, o estudo destaca a importância de políticas públicas e programas que incentivem o acesso a alimentos saudáveis que entendam a realidade das periferias para desenvolver soluções. Para se ter uma ideia, de acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em 2022, a prevalência de consumo de alimentos ultraprocessados entre adolescentes foi de 83%, enquanto 68% consumiram bebidas adoçadas. Além disso, 41% relataram o consumo de macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados, e 55% consumiram biscoitos recheados, doces ou guloseimas. Para alcançar uma alimentação equilibrada e adotar hábitos saudáveis, o Ministério da Saúde recomenda algumas medidas, dentre elas, reduzir o consumo de alimentos industrializados e priorizar alimentos naturais, evitar alimentos ricos em calorias, gorduras e sódio e aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes, cereais integrais e feijões. E em meio às articulações para conseguir aprovar a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo, o governo federal quer criar uma linha de crédito específica para essa categoria, quando a nova legislação entrar em vigor. A medida teria como foco o acesso a financiamento para compra ou troca de automóveis utilizados pelos profissionais. Trata-se de uma demanda já conhecida dentro da categoria e a linha de crédito poderia funcionar parecida com um empréstimo consignado.
A regulamentação tem sido tratada como prioridade pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Após um ano de negociações com as empresas, dos aplicativos e entidades representativas dos motoristas, o Executivo enviou ao Congresso, em 5 de março, um projeto de lei complementar em regime de urgência. A partir do dia 29 de abril, a proposta vai trancar a pauta da Câmara. Isso se não for retirada a prioridade. Entre as principais medidas da regulamentação estão limite da jornada de trabalho de 12 horas, remuneração mínima de R$ 32,10 por hora trabalhada e benefícios previdenciários, como o auxílio maternidade para as mulheres e cobertura em casos de afastamento por doença ou acidente. Em contrapartida, empresas e trabalhadores passam a contribuir com o INSS. 20% e 7,5%, respectivamente. A proposta envolve apenas o segmento sobre 4 rodas, já que ainda não houve acordo sobre o modelo a ser aplicado em entregadores de aplicativos. Nos destaques internacionais, a gigante americana Google se comprometeu a destruir dados de milhões de usuários coletados durante a navegação na internet. O objetivo é encerrar uma disputa judicial e a garantir a confidencialidade das informações pessoais. A ação coletiva apresentada em 2020 mencionava o modo anônimo disponível no Chrome, o navegador do Google, que dá aos usuários a impressão de que não estão sendo monitorados pelo gigante de buscas online. Mas sim, estão, segundo os autores da ação. Eles acusam o Google de tê-los induzido a erro sobre a forma na qual o Chrome se comportava com os usuários que utilizam esta opção de navegação privada. A gigante americana se comprometeu a reformular imediatamente a informação que aparece no modo anônimo para notificar os usuários que coletam informações sobre dados de navegação privada. O acordo não prevê indenizações econômicas, mas deixa as portas abertas aos usuários do Chrome para iniciarem ações contra o Google assim que desejarem. E no Japão, a temporada das flores de cerejeira começou, anunciando a chegada da primavera e atraindo turistas e moradores que contemplam o espetáculo. Um cenário encantador. Os elegantes galhos escuros repletos de flores brancas e amarelas se estendem pelo canal do Palácio Imperial em Tóquio, para a alegria dos moradores e turistas que fotografam ou simplesmente contemplam o espetáculo. Para esse morador, as flores de cerejeira são simbólicas. Elas fazem tudo ao redor parecer feliz e bonito. O fenômeno também é um grande atrativo turístico. A americana Camila planejou sua terceira viagem ao Japão para coincidir com a temporada de flores de cerejeira. Estive no Japão outras vezes e algumas árvores estavam florescendo, mas não todas. Então planejei esta viagem especificamente para quando deveria ser o auge da floração das cerejeiras em Tóquio. Superou as minhas expectativas. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, a variedade de cerejeiras mais comum e popular do país estava em floração total 4 dias depois da média. A agência atribuiu esta floração tardia ao clima frio, contrariando a tendência dos últimos anos em que as alterações climáticas fizeram com que as pétalas aparecessem mais cedo. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!